Boa noite, irmãos. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, é uma alegria, é um privilégio muito grande poder ter essas oportunidades que o Senhor nos concede. E eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente, por esse tempo precioso que a gente pôde passar juntamente com os irmãos. Quero dizer que eu ansiosos que podemos passar juntos nesses dias. Tão rápido, mas é tão bom como Deus trabalha nas nossas vidas. Igreja, pelo convite, me sinto muito privilegiado em poder estar aqui com os irmãos nesses dias. Agradecer ao pastor Luciano, pastor Carlos, pela oportunidade. É realmente toda uma história construída pelo Senhor, sustentada pelo Senhor, pela boa mão do Senhor, que tem feito isso aqui, irmãos, e através da vida dos irmãos. Sou muito grato a Deus por isso, e vamos sempre estar lembrando de orar pelos irmãos, assim como também graça, forças, direção, para que a gente possa sempre servi-lo com alegria. E já fui muito edificado com os hinos, com os louvores, e até emociona de vê-los. E eu fiquei pensando em Apocalipse, quando diz que tribos e nações. E de fato, não sei se se todos sabem aqui em nosso país. Então me alegra muito de poder estar aqui com os irmãos e vê-los adorando ao Senhor. E que Deus continue abençoando mesmo, fortalecendo, direcionando a vida de vocês, tá bom? Fui muito edificado vendo os irmãos louvar. Dito isso, e como o meu tempo hoje, a gente vai... E ali tem um relógio lá atrás, né? Bem visível, assim, né? E aí parece aqueles cronômetros, assim, que vai marcando, assim, né? Então, e eu tenho um orar para poder pregar a palavra do Senhor e transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hoje de manhã nós lemos o versículo 14. E eu quero... Esse que você tem bem grande aqui, né? Eu imagino que os irmãos decoraram esse versículo, né? Só de tanto ver ali, decoraram. Mas eu quero ler com os irmãos Hebreus 10, verso 19, que diz assim: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideração, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos. Teu é o reino, o poder e a glória para todos, todo-poderoso, Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Mas é o Deus também que veio até nós, que enviou o seu único Filho, que maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja especial na vida desta igreja, que foram alcançadas pelo Evangelho, e tendo como instrumentos esta igreja, e que foram edificadas pelo Senhor. E, ó Deus, clamamos que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e viverem, ó Deus, nas suas vidas dignas do nome do Senhor, vidas que glorificam o teu santo e bendito a palavra. Senhor, fala aos nossos corações, usa o teu servo e bendito nesta noite. Pedimos a tua bênção no nome precioso de Jesus. Achegados ao trono da graça. Ontem à noite nós falamos como a graça de Deus nos salvou, como a graça de Deus e como ela é suficiente nas nossas vidas, para todas as situações da nossa vida, diz o apóstolo Paulo. Mas nós então também vimos que ao trono da graça,
O trono da graça, caminho. Hebreus capítulo 4, confiança, tendo livre acesso. Agora você pode entrar na presença de Deus, entrar diante da presença de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Mas nós temos um grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora você pode, por meio de Jesus, chegar à presença. É que você possa sair daqui hoje à noite com sincero. Aproximemo-nos. A palavra aproximar, usada no capítulo 22, no versículo 22, cheguemo-nos, é exatamente o mesmo usado lá no trono da graça do nosso Deus. Então, o escritor novamente retoma o tema, dizendo, olha, cheguemo-nos então, exatamente no texto, dizendo, olha, agora você pode chegar por meio de Jesus a esse trono da graça que ele já havia mencionado no capítulo 4, versículo 16, e o verbo quer dizer, pode chegar perto. Nós que estávamos longe, como diz Paulo aos Efésios, ainda que você nem queria saber de Cristo, mas ele o trouxe para perto dele. Deus, da graça de Deus. E aproximar, o sentido é de uma aproximação frequente. Esse é o lugar que você deve estar. Você deve se aproximar de maneira íntima. Você deve se aproximar, Salmo 25, versículo 14, ele diz isso. Essa intimidade é para os que o temem. Você deve se aproximar, submeter-se. É como aquele súdito que chega à sua presença. E você chega diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tem livre acesso. E ele não somente... E você pode derramar a sua vida, o seu coração. E aí o escritor de Hebreus diz assim, como é que você se aproxima? Você que conhece a Cristo, você que foi aproximado, agora como é que você vai apresentar um coração verdadeiro? Um verdadeiro coração sincero. Sinceridade de coração, que não é com coração superficial, cheio de máscara, com o coração atado, ansioso por estar na presença de Deus. Então ele diz assim, sincero, um coração real, em contraste com um coração que simplesmente é de aparência. Não é isso. Ele quer um coração real, um coração que enche a misericórdia, e por isso ele vai até Deus. Talvez você se lembre muito bem da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. E os dois subiram ao templo para orar. É tão conhecido, tão familiar da nossa parte, mas retrata bem esses dois corações e começa a falar de si mesmo. E começa a falar da sua religiosidade. Começa a falar dos seus feitos. O seu foco não é o Senhor, não é o trono da graça. Ele se acha todo suficiente. E o publicano, que nem ao menos podia se aproximar do templo, tinham que ficar distantes. Porque ele reconhecia o que estava no seu coração, mas ele era sincero. Sê propício a mim, tem misericórdia de mim. E o que diz a Bíblia? Foi este que desceu, que voltou justificado. Mas Deus vê o coração, a sua sinceridade de coração. E quando você vai na presença de Deus, irmão, não tem como esconder. Diz assim, você se aproxima com esse coração verdadeiro, quebrantado, genuíno. Tiago vai dizer assim, chegai-vos, se aproximem dele, com esse coração quebrantado. Não adianta, irmãos, querer se aproximar da presença de Deus, mas com um coração arrogante, confiando em si mesmo. Alguém já disse assim que é uma hipocrisia adorarmos a Deus, quando na verdade todo o nosso coração, com o coração por inteiro. Então ele está dizendo assim, olha, se aproximem do trono da graça.
mas se aproximem com um coração verdadeiro. Bom, sofreu muito. E em certas ocasiões até Deus falou isso para o povo, usando um povo que rasgava as suas vestes. Eu não aguento mais ouvir todas essas coisas, mas o coração de vocês está longe de mim. Deus, irmãos, Ele quer um coração sincero, verdadeiro, quebrantado na sua presença. Quando nós derramamos o nosso coração verdadeiramente na presença de Deus, como é uma bênção. É um retrato da vida de todo aquele que se aproxima de Deus com o coração verdadeiro. Ele desceu com o coração rejubilando por estar na presença de Deus e receber misericórdia, graça da parte. Quando você se aproxima de Deus, ele diz assim, Deus quer que você se aproxime. Literalmente, a gente poderia traduzir esse versículo, ou algumas partes desse versículo, dizendo assim, dependendo de Deus, lançando-me sobre Ele. Essa é a ideia. É você se aproximar de Deus, diante de Deus, e dizer, Senhor, eu estou aqui confiado na Tua palavra, nas Tuas promessas, e eu confio, eu sei quem Tu és, porque o justo vive da fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas o justo foi salvo pela graça. Nós caminhamos a cada dia pela fé. E é tão interessante que se a gente avança um pouquinho no livro de Hebreus, o capítulo 11 fala uma série de exemplos, vários exemplos, de homens e mulheres que andaram e que viveram. Abraão, homens e mulheres que caminharam, que viveram por fé. Sabe por quê? Ele vai dizer assim no mesmo capítulo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima novamente o verbo, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Quando você vai à presença de Deus, verdadeiro, e você pode se lançar na sua presença, você pode abrir o seu coração, porque Ele conhece toda a sua vida, Ele conhece todo o seu ser, os desígnios do teu coração. Diz o salmista que as palavras ainda não chegou, foram escritos e contados. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. É diante desse Deus que você se chega, e você não chega duvidando, não, mas chega com fé, crendo, porque agora você tem acesso ao trono você foi aproximado, e é nessa certeza, nessa confiança inabalável, pela obra de Cristo que nós nos aproximamos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, bom é isso na minha vida. Bom é poder desfrutar da presença de Deus, depois dele ter quase caído, depois dele ter é o trono da graça de Deus. E aí, então você pode ou seja, você tem acesso à presença de Deus, se aproxima com plena segurança, irmãos. E com plena segurança, não por... Como eu mencionei, Hebreus capítulo 11 menciona sobre homens e mulheres chamados de heróis da fé. Se a gente continuar, ele retoma o capítulo 11. Ele diz assim, olha, visto que nós estamos então rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tantos testemunhos, você pode abrir a Bíblia, as Escrituras e ver testemunhos e mais testemunhos de pessoas que caminharam, que viveram pela fé. A gente poderia até dizer assim, não somente abrir as Escrituras, mas você pode ler livros na história de pessoas que viveram pela fé, rodeados, irmãos, de uma grande nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos nesse sentido, graças a Deus. Temos Elias, achar que estamos sozinhos, né? E entrar na caverna. Tem muitos que não se dobraram, tem muitos que estão servindo a Deus, vivendo pela fé, caminhando por... Mas o escritor está dizendo assim, o autor de Hebreus, nessa certeza de que nós, em plena certeza de da má
consciência. E aqui então ele retoma o que você deve se aproximar. Agora você que já chegou perto, já foi salvo por Cristo, você pode ser coração purificado da má consciência. Ou seja, você foi salvo. O Senhor purifica a nossa consciência de obras mortas. Nós vivíamos mortos em delitos e pecados, mas fomos lavados. Interessante porque ele usa uma palavra aqui, usa um verbo. Todo aquele cerimonial que havia no Velho Testamento, do sacerdote. Agora, olha, nós que fomos purificados, não cordeiro, que tira o pecado do mundo. E por isso agora, ou melhor, não é um ritual, é algo que atingiu ou de todos os nossos pecados. A paração de pedra, inção de pedra, e nos deu um coração de carne, um novo coração. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, Cristo nos purificou. Eu diria, isso é cirurgia de coração. Isso é a verdadeira cirurgia de coração. Essa é a cirurgia que resolve o problema do coração mesmo, irmãos. Porque tira aquele coração, veja, nós somos salvos. Essa purificação que ele menciona com consciência, irmãos, a nossa consciência, a consciência do Otas, uma consciência, por isso que às vezes até a gente ouve tanta coisa e vê tanta coisa, por causa do pecado, foi afetado, mas Deus quando nos purifica, nos salva, agora vida, Ele nos lava, Ele nos purifica, mas Ele avança na presença do trono da graça de Deus, e chegar, porque Deus é real, e você pode andar e deve andar por fé, caminhar por fé, em amor. E ele prossegue, ele avança dizendo, e o nosso corpo lavado com água. Ou seja, fomos salvos e estamos andando, lavados o corpo com água pura, ou seja, e a ideia aqui presente é daquele leproso. O sentido é claro, não é o sentido como a presença de Deus e se aproximar da presença de Deus. Salvou você e lavou a sua vida. Aliás, por exemplo, Tito capítulo 3, leio com os de justiça que houvéssemos feito. Mas segundo a sua misericórdia, olha só, nos salvou pela lavagem, tá vendo? Ele nos lavou. Isso já foi lavado. Mas a ideia é que a presença de Deus, ao trono da graça de Deus, nós ainda confessar os nossos pecados. Lembra daquela passagem? Prepararam a Páscoa para comemorar, e aí Jesus então se toalha, uma bacia com água, e ele começa então a lavar os pés. Quando ele chega em Pedro, aí Pedro fala assim, não, Senhor, que Jesus queria dar. Porque ele veio para servir, e você não pode ter parte, comunhão comigo. E aí Jesus fala, calma Pedro, quem já se lavou, quem já se banhou, Jesus está ensinando Pedro, você que não foi lavado. Mas para Pedro ele está dizendo, você já foi banhado. Os que estão nesse mundo. Você tem livre acesso agora à presença, ao trono da graça. Mas, João nos diz, o mesmo João do Evangelho, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está ensinando para Pedro a necessidade de comunhão, de confissão. Você precisa confessar os seus pecados. O que encobre as suas transgressões será misericórdia. Olha que interessante. Porque do trono da... Então, ele diz, nós temos sido santificados, já fomos salvos, santificados, e devemos caminhar em santidade de vida. É assim que a Bíblia trata. Ou seja, os que já foram salvos. Mas ele diz assim, mas chamados para serem santos. E reconhecendo isso. Mas Deus nos lavou, nos transformou. Aos Coríntios, por exemplo, leia comigo, vou ler o versículo 10, 9, 10 e 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. E sabe o que ele diz mais adiante? Versículo 11.
de pessoas que viviam na idolatria. E nós entendemos muito bem o que ele está dizendo. Ladrões, avarentos. Ele diz assim: muitos de vocês eram assim. Ele está falando para a igreja de Corinto. Mas, irmãos, sejamos honestos. Deus, mas, e graças a Deus por essa, que muda tudo. Mas haveis sido lavados, ou seja, justificados, separados por Deus, haveis sido justificados de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Da nova vida. Deus fez isso comigo, mas vazio o coração vazio. E o coração vazio do homem, ou alguém que pode preencher a eternidade. Por isso que muitas pessoas não conseguem preencher isso. Tentam preencher de diversas formas. Só é preenchido por um Deus eterno. Só Deus pode preencher. Por isso que quando você foi lavado, purificado, salvo, o seu coração se encheu. Leve, né? Eu fui aliviado, clarificados. E agora o Deus da glória, o Deus que se... O vazio que a gente diz, né? Esse vazio é a eternidade. E agora você tem livre acesso ao trono da graça. Livre acesso. Então, irmãos, diz ele, se aproxime. Se aproxime. Vá a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Irmãos, às vezes há pessoas, estou falando de maneira geral, que frequentam igrejas há anos, mas nunca se aproximaram de Deus de verdade. Não conhecem Deus. Não conhecem o que é o trono da graça. De fato, eu conheço vários irmãos aqui da igreja, mas muitas pessoas não conheço. Eu não sei qual que é a sua realidade, que é salvá-lo. A graça de Deus salva. Aí talvez você pense, mas pastor, eu sou muito pecador. Mas é pecador mesmo que ele salva. Como você e eu. E o seu amor ele já derramou, já provou lá na cruz do Calvário. Então eu vou dizer para você, volte o seu coração para Deus, creia nele. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus, pois ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Só ele pode te salvar. Só ele morreu naquela cruz. Só ele é Deus. Só ele é a porta que pode te conduzir ao céu. Arrependa-se. Reconheça o teu pecado. E creia em Cristo. E seja salvo. Seja purificado. Lavado pelo sangue do Cordeiro. E lavado pelo sangue do Cordeiro, salvo por Cristo Jesus, sendo essa a situação, eu sei de muitos aqui hoje à noite. Então, irmãos, acheguemo-nos ao trono da graça. Pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Vá até Ele. Coloque diante dEle a sua vida. E você vai receber graça e misericórdia nas mais difíceis, em todas as situações, naquelas situações da vida talvez mais complicadas para você, mas você vai encontrar graça, quebrantado, porque um coração sincero, quebrantado, Deus não rejeita, diz a palavra do Senhor. Se aproxime dele, crendo que ele existe, e com fé, derrame-se diante do altar dele, derrame-se, e viva assim, irmão, para a glória e honra do nosso Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe você, talvez que, se você não creu em Cristo ainda, mas que hoje possa ser o dia da tua salvação. Talvez você está ouvindo o Evangelho. Então arrependa-se, venha a Cristo. Creia nele de todo o seu coração. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor,
quero agradecer ao Senhor mais uma vez por esse imenso privilégio que o Senhor me concedeu. Obrigado, Senhor. Pela oportunidade de, nesses dias, adorar o Senhor juntamente com os irmãos aqui. Obrigado pelas bênçãos, pela edificação. Obrigado que não volta vazia, que ela possa estar agindo no coração de cada um de nós, trazendo frutos para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa igreja. Meu Deus, continue fortalecendo, usando, ó Deus, mais e mais para o teu engrandecimento, para que vidas possam ser salvas, pessoas possam ser edificadas, e que essa igreja seja uma luz, continue sendo uma luz aqui nessa cidade. Ó Deus, se porventura há pessoas em nosso meio que ainda não são salvas, que ainda não creram em Cristo como Salvador, cujos corações estão apertados, sobrecarregados por causa do pecado, que hoje seja o dia da salvação deles. Oramos, ó Deus, pedindo que abençoe a vida dos irmãos também. Continue edificando a tua igreja aqui, fortalecendo na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, que eles prossigam crescendo e cada dia mais, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria. Muito obrigado, ó Deus. Te agradeço, te louvo, coloco isso diante do teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado.